Está no ar o programa Mais Notícia da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, desta terça-feira, 25 de junho de 2020, metade do ano. O Poder Legislativo de Lages colocando à disposição da comunidade este espaço desde o dia 28 de abril. A TV Câmara trazendo entrevistas com autoridades dos mais diversos setores. Todos os nossos programas estão focados na Covid-19. O impacto do novo coronavírus nas nossas vidas. Nós já conversamos com representantes da Câmara de Vereadores falando sobre o papel do Poder Executivo neste processo de enfrentamento à Covid-19 e entre os papéis do Executivo, exatamente este espaço que a Câmara de Vereadores abriu para que nós possamos levar a informação à comunidade com as nossas lives. Nós já trouxemos informações a respeito do comércio, da indústria, as ações do Poder Executivo como um todo, Secretarias da Saúde e Assistência Social, Secretaria de Política para a Mulher. Nós já falamos a respeito de doação de sangue, cultura, transporte coletivo, enfim, uma série de assuntos para que a comunidade possa estar a par a respeito daquilo que está sendo realizado em nosso município. O impacto da pandemia é global, entretanto nós temos as situações específicas dentro da nossa cidade. Recentemente nós conversamos com a psicóloga Renata Mantovani e nós estamos recebendo mais uma vez Renata Mantovani para falarmos a respeito do impacto da pandemia nas nossas cabeças, na nossa moral. Como é que você está, Renata? Tudo bem? Tudo ótimo, Marcondes. Muito feliz de estar aqui novamente para falar de um tema tão importante, tão presente, tão necessário. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer recebermos mais uma vez a Renata Mantovani. Renata, dentro de tudo aquilo que a gente buscou, dentro de tudo aquilo que a gente pesquisou para a nossa conversa de hoje, uma das questões que preocupa e muito a comunidade é a chamada subnotificação catastrófica de depressão na pandemia. Nós fomos buscar junto à mídia nacional, nós fomos buscar junto às autoridades e um dos destaques em nível de país é: vivemos subnotificação catastrófica de depressão na pandemia. E quem fala a respeito disso em nível internacional é Andrew Solomon. Ele é autor de um best-seller sobre a doença, a questão da depressão, e ele diz que há equívoco ao achar que saúde mental é um luxo. Saúde mental não é luxo, Renata. Quem dera fosse, né? Quem dera fosse um luxo, somente um luxo, mas é uma necessidade. Na verdade, o nosso corpo, a nossa mente está tudo interligado, então não tem como eu dividir só saúde física, de saúde mental, de saúde emocional e espiritual. Nós somos um todo. Então, à medida que eu cuido de uma dessas instâncias e não cuido das outras, provavelmente eu vou ter aí impactos negativos no meu dia a dia. Renata, uma das situações que nos chamou a atenção é que o Brasil, segundo as informações, segundo aquilo que a gente coletou de dados, o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo e está no topo do ranking de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 12 milhões de brasileiros, cerca de 5,8% da população do país, sofram com o problema, taxa acima da média global, que está em 4,4%. A taxa é alta e o Brasil, portanto, vive uma situação preocupante em se tratando de depressão, independente de coronavírus. Bastante preocupante, realmente, Marcondes. E nós temos algumas causas, digamos assim, do porquê que o Brasil está aí nesse ranking, né? Atualmente, pelo que eu vi, ele está perdendo só para os Estados Unidos, né? Então, existem alguns fatores particulares do nosso país que acabam desencadeando mais esse tipo de situação. Como, por exemplo, a violência urbana é um dos fatores que é uma questão complicada, o sedentarismo, a própria questão também de abuso de substância psicoativa, né, uso abusivo de álcool e outras drogas,
e também a questão de falta de informação e cuidados em relação à saúde mental. Então, esses seriam alguns dos fatores que acabam predispondo, digamos assim, as pessoas a desenvolverem isso, né? Então, é um motivo a mais para a gente ficar de olho nesse tipo de situação. Mas também existem uma série de outras questões que faz com que o nosso país tenha essa questão da depressão e da ansiedade também, que está aí no ranking, né? Muito altas. Uma das questões que eu poderia citar existe ainda muito preconceito e menosprezo em relação à saúde mental. Quando a gente vê alguém, por exemplo, com um braço quebrado, com uma perna quebrada, a gente visivelmente sabe que aquela pessoa está doente, está limitada para algumas atividades, porém, a doença mental, ela não está visível para nós. Tanto é que você pode ver pessoas que estão com depressão, que estão todas maquiadas, que estão levando a sua vida aparentemente normal, mas que no fundo elas estão inclusive com planos de suicídio, né? Então a gente tem às vezes na mente que saúde mental é algo de segundo plano. Muitas vezes, enquanto eu trabalhava, por exemplo, no CAPS, muitas vezes tentativas de suicídio de crianças e de adolescentes, os pais chegavam a pegar os filhos fazendo isso e davam uma surra em seguida, por achar que estava fazendo para chamar a atenção. Então ainda existe muito preconceito e falta de conhecimento nessa área, porque vamos fazer um paralelo. O coronavírus, ele também é invisível, assim como a doença mental, mas nem por isso ele não é perigoso, né? Então a gente pode já pensar assim, que não é porque eu não estou vendo, não é porque não é palpável, é que não existe, né? Então a depressão, por exemplo, hoje é uma das doenças mais incapacitantes para trabalhar. Então esse preconceito, esse menosprezo, a gente precisa trabalhar nisso para conseguir também com que as pessoas, antes de entrarem inclusive num quadro depressivo, quando estiverem indo para uma situação assim, já consigam identificar, contar para os seus familiares o que estão sentindo e receber apoio, receber ajuda, ao invés de receber aquela famosa frase: para com isso é frescura, isso é doença de rico, é falta de trabalhar, é falta de Deus. Ou seja, essas frases não ajudam em nada, né? Pelo contrário, deixa a pessoa ainda mais embotada, mais fechada, para que ela não trabalhe isso nela. Uma outra questão também que eu acho bem importante e que acaba agravando muitas situações de depressão ou de quem está indo para um quadro depressivo é a questão da resistência a tomar medicação. Há 30 anos atrás, mais ou menos, as medicações que eram ofertadas para sintomas depressivos, ansiedade, esquizofrenia, entre outras, elas eram medicações que realmente tinham uma tendência maior de causar dependência. Acabou que isso foi propagado, as pessoas ficaram com esse receio até hoje, e por isso muitas pessoas pensam assim: eu não vou tomar medicação porque eu não quero viciar, eu não quero ficar dependente da medicação, ou eu não vou tomar medicação porque isso é para louco, tá? Então isso é importantíssimo a gente também esquecer, pessoal, porque a maioria das medicações hoje não causam dependência, tá? Então, e assim, o tratamento com uma depressão, com um transtorno de ansiedade, com qualquer outro transtorno mental, para a grande maioria das pessoas vai precisar de um tempo de tratamento, alguns meses, alguns anos, e se a pessoa levar regularmente esse tratamento medicamentoso e de psicoterapia, ela vai sim conseguir sair disso e não precisar disso para o resto da vida, salvo algumas exceções que realmente precisam, mas daí não são todas as pessoas, tá? Então, quebrando esse mito de medicação não causa dependência, são pouquíssimas medicações que causam dependência, mas a maioria dos médicos já não receitam mais essas, a não ser que seja realmente extremamente necessário. E também o médico psiquiatra, ele nada mais é do que um médico especialista em saúde da mente. Assim como quando você vai no cardiologista, porque ele é o específico para o coração, o psiquiatra é o médico da mente. É só isso. Não é uma questão de ser só para louco ou isso ou aquilo. Então é importantíssimo para que esses índices diminuam, a gente não ter resistência à medicação quando for necessário, nem todos os casos são, mas quando for necessário,
baixar essa resistência, lembrar que não são viciantes. Importante a gente lembrar que o médico psiquiatra, ele só é mais um médico que é especialista no caso da nossa mente. Também as campanhas, Marcondes, eu vejo que existem muitas campanhas no nosso país de questões de cuidado físico, né? Tem a campanha, por exemplo, do câncer de mama, de próstata, de N situações, mas ainda pouco se fala de campanhas para a saúde mental. Então, acaba que muitas pessoas não têm informações o suficiente, não têm estímulo o suficiente e, inclusive, profissionais de saúde, infelizmente, ainda não têm preparo o suficiente para lidar, para manejar e identificar quando é um transtorno mental, quando não é um transtorno mental. E a saúde mental, ela está intimamente ligada à saúde física. Um transtorno mental, ele pode trazer problemas extremamente graves. Por exemplo, o Andrew Solomon, que a gente falou, escritor, ativista e professor norte-americano, que a gente citou no começo desta nossa fala. Ele é autor de um best-seller chamado O Demônio do Meio-Dia. E quando você falou, a pessoa está maquiada, mas pode ser que por dentro esteja até pensando em suicídio. Ele, por exemplo, é uma pessoa famosa, um escritor famoso, e ele está constantemente depressivo. Ele sofre de depressão. E ele conta em suas obras a problemática. E junto disso, ele traz a questão da depressão para a pandemia da Covid-19. Ao refletir sobre os impactos do distanciamento social em quem já estava deprimido ou que, como ele, como este autor, tem histórico de depressão e desordens mentais associadas, sobretudo a ansiedade. Andrew considera que os danos podem ser até físicos para este grupo. Danos físicos, inclusive podendo levar a problemas do coração, inclusive podendo levar até a derrames, Renata. Exato, exatamente. Como eu citei lá no começo, como nós não somos só uma coisa ou outra coisa, né? Nem só mente, nem só corpo, nem só espírito, tudo o que influencia na minha mente vai influenciar no meu corpo, assim como todas as doenças do corpo vão influenciar no meu mental. Então, realmente, esses impactos que nós estamos tendo de estressores contínuos, de pressão, de medo, realmente pode sim desencadear, se nós não cuidarmos bem disso, desencadear problemas físicos, sim. A colocação deste escritor, ela está embasada em um estudo publicado há cerca de 5 anos pela psicóloga americana Juliane Holten-Lustand, especialista em neurociência e conexões sociais. Ela é autora de uma pesquisa, a primeira pesquisa de larga escala, que relacionou os efeitos da solidão à ocorrência de doenças potencialmente fatais. Ela descobriu, por exemplo, que o isolamento social é 2 vezes mais prejudicial que a obesidade e pode aumentar em 30% o risco de sofrer um derrame. O caso, realmente, ele precisa ser olhado com mais cuidado e com mais carinho, Renata, pelas autoridades e por nós próprios. Perfeitamente, pelas autoridades e por nós próprios, realmente. Se nós formos analisar o contexto atual, eu não seria prudente, eu não seria consciente se eu deixasse de fazer o isolamento social, ou como eu prefiro chamar, o recolhimento social. Porque se eu deixo de fazer, eu estou arriscando o meu corpo e também o meu emocional, além de eu estar arriscando o corpo e o emocional das pessoas com quem eu convivo ou com quem eu trabalho. Então, eu estaria sendo, digamos, irresponsável. Por outro lado, como que eu posso, então, já que isso no momento eu não posso mudar, ou seja, eu não posso sair por aí sem máscara e tendo todos os contatos que eu gostaria, já que isso eu não posso, não é que eu não posso, mas eu não devo mudar no momento, o que eu posso fazer para diminuir, então, esses impactos? Algumas sugestões. Primeira delas, mantenha essa questão, por exemplo, da solidão. Até queria comentar um pouquinho da pesquisa também ali, antes de dar essas sugestões, que ela fala que a solidão pode impactar tanto ou mais do que a obesidade, É importante nós frisarmos o seguinte: cada pesquisa que é feita, ela pega uma amostra de pessoas. Então, existem pesquisas
que vão focar nisso e vão ter essas descobertas, a qual nos ajudam a se antenar mais, a estarmos mais conscientes. Provavelmente vão existir outras pesquisas que vão apontar dados diferentes, então as pesquisas elas são para nos dar um norte, tá? Mas também não podemos generalizar. Então ela nos ajuda a entender alguns fatores, mas a gente não pode dizer que todo mundo que estiver em isolamento social vai ter um risco maior do que a questão da obesidade, tá? Então isso é importante a gente ter clareza. Quando a Juliane ela fala da questão da solidão na pesquisa, é importante também que nós pensemos assim, eu posso estar em recolhimento social e estar me sentindo, e não estar me sentindo solitária, e eu posso estar em convivência com a sociedade e estar ainda assim me sentindo solitária. Então, essa questão do sentimento de solidão, ele é individual, ele é particular. Existe aquela questão que muitas pessoas já me falaram, Renata, eu tenho amigos, eu tenho família, eu saio com as pessoas, mas ainda assim eu me sinto solitária. E existem outras pessoas que vivem muito bem, praticamente sozinhas e que não sentem essa solidão. Há sim, comprovadamente, um fator que diz que à medida que eu não tenho tanto contato social, por até uma questão do toque físico, que o abraço ajuda a liberar a ocitocina, que é um sentimento gostoso, né, de bem-estar, de acolhimento, de amorosidade, há sim comprovações que dificulta a gente estar bem emocionalmente, estando restrito. Mas, como no momento não há muito o que se fazer, eu deixo algumas dicas importantes, tanto em relação ao que o autor do livro falou, quanto em relação à pesquisa da Juliane. Até sugiro, pessoal, leiam esse livro porque ele é fantástico. Quem já passou por depressão, está passando, ou tem alguém que conhece, ou trabalha com pessoas em situação de depressão, leiam o livro porque ele é bem didático, ele descreve, ajuda muito a gente a entender o que é importante ou não para acompanhar alguém com depressão. Então, algumas dicas. Lembrando dos campos de concentração lá na Segunda Guerra Mundial, que o pessoal também estava em confinamento, em situações muito piores do que a que nós estamos hoje, né? Frio extremo, uma refeição por dia, sujeitos a morrer a qualquer momento, tendo que trabalhar aí muitas horas do dia, e, né, era assim, para quem conhece um pouquinho dessa Segunda Guerra, sabe o quanto era desafiador. O que algumas pessoas que foram, principalmente as que sobreviveram, faziam para conseguir não adoecer mentalmente lá? Na logoterapia a gente aprende uma técnica em que a gente chama de autodistanciamento, que é ver a situação de longe, tá? E a derreflexão, que é baixar aquele sentimento do pensamento acelerado. Então, o que eles faziam? Eles, no final do dia, antes de dormir, fechavam os olhos e se imaginavam como eles gostariam de estar, o que eles querem realizar, o que eles queriam realizar após sair dessa situação. Então, por exemplo, o Viktor Frankl, que é o precursor da logoterapia, ele se imaginava fazendo as palestras dele, publicando os livros dele, trabalhando com os alunos, voltando a trabalhar como médico. E isso tudo, pessoal, reacendia dentro deles, pensar nos projetos de vida e já visualizar aquilo acontecendo, reacendia neles a questão da esperança e, inclusive, a força para continuar lutando para viver. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima. A outra ferramenta é rirmos, utilizarmos do humor em relação às nossas próprias desgraças ou dificuldades. Rirmos dos nossos problemas, dos nossos erros, do problema do outro. Não é aquela risada de menosprezo, não é isso. É utilizar o humor para deixar mais leve a situação, tá? Ainda uma outra questão para nos ajudar nesse sentido do sentimento de solidão. Eu vou pedir para ser colocado na tela agora aquele 0800, que está sendo um telefone de apoio nessa situação do Covid-19. Essa linha de apoio, olha aí, tem aí tanto a questão do e-mail deles quanto o 0800, ligação gratuita, 24 horas por dia, atendimento todos os dias, para os seus momentos de maior solidão, de maior desespero, angústia e ansiedade.
Mesmo que você more sozinho, você não está sozinho. Você pode entrar em contato com essas pessoas treinadas para isso, tá? Assim como também o 188, que eu também vou pedir para colocarem na tela, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que nós comentamos na outra live, que também são atendimentos voluntários sigilosos para nos mantermos conectados de alguma maneira. E ressalto também mais uma questão: mantenham-se conectados, mesmo que seja à distância. Telefone, carta, vídeos, áudios, o que vocês tiverem em mãos, tá? Isso vai ajudar com certeza também a tirar um pouquinho desse foco. Além da questão do cuidado da saúde mental, que a gente entra daqui a pouco mais especificamente. Fazermos bom uso da tecnologia que possuímos, temos bastante meios para nos conectarmos uns com os outros. Há o isolamento social, que poderíamos acrescentar isolamento social físico. Isolamento social físico não impede, portanto, que nós estejamos em contato direto com as pessoas via WhatsApp, os grupos de família, os grupos de amigos, os grupos dos que já se formaram, os contatos individuais, Facebook, Instagram e por aí vai. Há uma série de formas de nós nos mantermos conectados, não há necessidade de permanecermos sozinhos em momento algum. E se houver essa necessidade de uma conversa mais próxima, sempre existem as igrejas, as casas espíritas. Pode-se fazer um contato com o pastor, com o padre, com o responsável pela casa espírita para uma conversa fraterna numa determinada distância, obviamente. Entretanto, algumas instituições já estão voltando à sua normalidade para aqueles, principalmente, que têm uma necessidade maior da presença física no ambiente religioso ou no templo ao qual está habituado a frequentar. Para a gente fechar esta série, Renata, de observações em relação a este ponto específico deste autor e desta psicóloga, diz o autor: depressão ocorre quando uma vulnerabilidade genética encontra gatilhos externos. E estamos rodeados, neste momento, devido à pandemia, de gatilhos externos. Por fim, os que já estavam deprimidos podem desenvolver o que os médicos chamam de depressão dupla. O que é uma depressão dupla? Seria você já estar em um estado de depressão, porém acabar desenvolvendo outras situações que pioram a sua depressão, digamos assim, né? Até esse termo eu ainda não pesquisei profundamente, né? Não tinha ouvido falar ainda sobre a depressão dupla, mas até é importante que eu pesquise sobre isso, mas eu imagino que seja uma piora do teu quadro depressivo, tá? Realmente, as pessoas que desenvolvem depressão, o que faz com que elas desenvolvam depressão? Se você tem um pai, uma mãe que tem transtorno depressivo, você tem 70% de chance a mais de desenvolver depressão ao longo da vida. Então, essa informação por si só já lhe serve para que você esteja em observação do teu sentimento, do teu humor, das tuas atitudes ao longo da vida. Você vai desenvolver depressão? Pode ser que não, pode ser que sim. Mas vai depender daí desses gatilhos de estressores externos, né? Que daí envolveria toda uma série de questões. Perdas, negligência enquanto criança, por exemplo, abuso sexual, né? Agressão física, perdas de emprego, entre N situações, né? Daí como cada um tem uma história de vida e valores diferentes, para cada um vai repercutir de uma maneira diferente. Depressão dupla, então, como a Renata já falou, é quando há um distúrbio depressivo persistente e ele se soma a outro, chegando a um caso de dor insuportável. Você havia iniciado para a gente trocar de tema, para a gente falar agora sobre a questão da depressão, sobre um outro foco. Esta dificuldade que se tem quando... Algo que você trouxe que eu considero bastante importante. Sentir-se sozinho em meio à multidão. Este é um problema mais grave do que você estar sozinho e se sentir menos só, mesmo havendo aquele aspecto de morar sozinho ou de viver sem tantas pessoas ao teu lado.
A falta de alguém estando rodeado de pessoas é algo bastante grave sob o ponto de vista psicológico, Renata? Ele é bastante grave se você não buscar a origem disso. Então, normalmente, quando a gente está rodeado de pessoas, mas mesmo assim eu me sinto muito sozinha, o que está faltando para mim? Eu, primeiramente, me conhecer melhor, eu trabalhar o meu autoconhecimento para identificar o porquê que eu estou me sentindo sozinho, o que é que está faltando dentro das minhas vivências, me responsabilizar por eu buscar formas de suprir esse vazio, né? A gente poderia chamar de um vazio existencial, de repente. Então, eu preciso entender que isso também vale para pessoas que têm uma alta expectativa de encontrar o amor da vida. Preciso entender que ninguém vai suprir o meu vazio. Eu preciso suprir esse meu vazio, né? Até para eu não ficar refém de amigos, de relacionamentos. Então, aí entra muito a questão do autoconhecimento, de saber quais são os meus valores, quais são as minhas necessidades, que eu não estou, primeiramente, eu mesma me acolhendo, me entendendo, para que eu possa identificar que vazio é esse que eu estou sentindo mesmo em meio à multidão. O lado positivo é que quando eu sinto um vazio dentro de mim, eu posso preencher com o que eu quiser preencher. Então, fica um pouco mais fácil, digamos assim, se você estiver disposto a ir em busca. Qual é realmente o foco desse meu vazio? O que dentro dos meus valores de vida não está sendo contemplado e que eu preciso trabalhar em busca disso, ou em busca de um sentido para a minha vida, para que eu consiga realmente me sentir suprido disso. Renata, em relação ao problema do luto, agora com a pandemia da Covid-19, há a necessidade, quando alguém morre, de ser sepultado quase que imediatamente. Já é difícil lidar com o luto. Com a pandemia, é um peso maior ainda? Olha só, a gente, pelo menos nós ocidentais, para nós é muito importante velarmos as pessoas, vermos as pessoas no velório, porque nos ajuda a entender que aquilo realmente aconteceu. Né? Lá no Oriente, em alguns outros locais, eles não têm tanta necessidade e eles veem a morte de uma maneira diferente de nós. Mas aqui para nós do Ocidente, realmente pode dificultar a questão da elaboração do luto, da aceitação, digamos assim, desse luto. Né? O luto ele passa por várias fases: negação, barganha, raiva, depressão. Tem várias áreas aí que passa o luto que não vem ao caso agora comentar. Mas, se a gente não vela os nossos falecidos queridos, teríamos que encontrar outras formas, como, por exemplo, colocar uma foto no caixão, visualizar, fazer um relaxamento corporal e imaginar eu me despedindo dessa pessoa fisicamente, porque o nosso cérebro ele não entende se eu estou imaginando ou se aquilo é real. Então, eu posso utilizar desse meio também para fazer essa despedida, né? Para falar aquilo que eu gostaria de ter falado. Assim como também, de repente, escrever uma carta para essa pessoa. Então, de alguma maneira, eu preciso, já que eu não posso ver, estar em contato, fazer a despedida como eu gostaria, eu preciso criar formas de fazer aquilo se aproximar um pouco mais de mim. Aí, teria algo mais que você vai perguntar do luto ou posso prosseguir dando outras? Pode prosseguir. Aí nós temos 3 questões importantes. Quem está vivendo o luto é uma pessoa que ela vai precisar ter muita paciência consigo mesmo, expressar os seus sentimentos sempre que ela puder e que ela precisar, não ficar reprimindo e fingindo que aquilo não aconteceu, porque isso pode depois desencadear um problema psicológico muito maior. Então, tem a necessidade de chorar, chore. Deu raiva, pegue um travesseiro, soque esse travesseiro até passar aquele sentimento. Isso vai transformando, os sentimentos eles vão transformando, as fases elas vão mudando. Não precisa ter pressa de fazer acontecer essa elaboração de luto, porque para cada pessoa é muito individual também. Tá? O mais importante é você se acolher, compreender, se respeitar nesse ponto e estar próximo de pessoas que sabem pelo menos te ouvir. Né? A segunda questão seria quem está convivendo com o enlutado.
Então você vai precisar realmente, nem sempre tu precisa saber o que falar. Às vezes a gente não vai num velório porque a gente não sabe nem o que dizer para a pessoa que perdeu aquele ente querido. Às vezes você não precisa dizer nada, você só precisa estar junto com a pessoa. Você só precisa tocar no ombro dela quando for possível, né? Tocar no ombro dela e dizer, eu estou aqui, se você quiser conversar, se você quiser se abrir. Então, evitar frases prontas, evitar essa questão de, mas foi melhor para ele, Deus quis assim. Infelizmente, pessoal, essas frases não ajudam a tirar a dor dessa pessoa. Né? É o tempo que ajuda, é a pessoa ir retomando aos poucos as atividades que ela tinha, mas quem está convivendo junto, ter esse tato, esse não julgamento, esse ouvir muito mais do que falar. Ou, quando possível, no momento que for possível, um abraço. Né? E se a pessoa não quiser falar do assunto, não insistir. E agora, para os profissionais que atendem pessoas enlutadas, existe a necessidade extrema de empatia, de respeito à dor do outro, independente de seja o que a pessoa perdeu. Eu já vi pessoas entrarem em depressão por perderem o cachorrinho. E isso, pessoal, não tem que ser menosprezado, porque cada sentimento, cada ligação é única. Então não importa se é o teu animal de estimação, se é teu pai, a tua mãe, teu esposo, teu amigo, isso precisa ser respeitado, porque a dor do outro, só ele sabe o quanto está doendo. Agora, o profissional, se ele não der conta de ter essa total empatia, respeitar o tempo do outro e estar disposto a ouvir por muitas vezes a mesma coisa ou ver por muitas vezes chorando esse paciente, encaminhe para alguém que tenha mais condições de atender. Né? Isso vai passando ao longo do tempo e a pessoa vai aprendendo que ela pode viver apesar da dor. Não vai viver sem a dor, apesar disso ir se diminuindo, ela não vai viver sem a dor, ela vai viver apesar da dor. E, inclusive, algo que é muito bonito, né, que na clínica funciona muito bem, é que quando você tem um ente querido, por exemplo, você pode ajudar essa pessoa a continuar vivendo através das suas ações. Se você tinha um filho, ou um pai, ou uma mãe que era muito prestativo, seja prestativo e ofereça esse bem em nome dele. Né? Isso é uma forma de, os valores que eu aprendi com essa pessoa, eu posso continuar reproduzindo, tanto para que eu me sinta mais perto desse ser querido, quanto para que essa pessoa também perceba que ela pode contribuir na nossa vida e se forma uma corrente do bem. Animais de estimação, é bom lembrar que para algumas pessoas fazem literalmente parte da família. Os animais de estimação já são como se fossem membros literalmente da família. E quando um deles morre, logicamente que a dor vai ser muito forte. Aliás, somente quem é proprietário de algo, não necessariamente na questão de animais de estimação, porque na verdade eles são mais proprietários do homem do que o homem é proprietário deles, mas apenas quem perde algo sabe o valor que aquilo tem para ele, não é, Renata? E é necessário que se tenha esse tipo de compreensão. Quando alguém perde algo, somente aquela pessoa que está perdendo aquilo sabe o real valor que tem para ela, e o choque pode ser muito forte. Renata, na questão da comunidade vulnerável, economicamente vulnerável, neste período, ela tem um peso maior, é mais difícil para as pessoas que estão enfrentando desemprego, algumas delas que estão enfrentando dificuldade para colocar o alimento à mesa. Este período de pandemia, ele acaba sendo mais difícil para essas pessoas enfrentarem? Pode ser que sim. Pode ser que sim, né? Novamente, não temos como generalizar, mas se a gente partir do pressuposto que nós, que estamos, por exemplo, tendo condições econômicas ok, que estamos tendo alimento, que estamos continuando com os nossos trabalhos, já nos causa certa ansiedade, angústia e preocupação, imagine para quem está preocupado em não perder a vida, não perder as pessoas próximas, e ainda estão preocupados em o que é que eu vou comer amanhã. Então, realmente fica mais vulnerável, provavelmente, essas pessoas. Porém,
Algo bacana que vem acontecendo é que muitas ONGs e muitas pessoas físicas mesmo ou empresas estão se mobilizando para contribuir com essas pessoas, tanto em questão de higiene pessoal, quanto na questão também de alimentação, os CRAs, os CREAs da cidade, entre outros lugares, estão se prontificando a ajudar essas pessoas. Eu vejo um aumento da solidariedade muito grande, Marcondes, e isso é muito bonito. Talvez esse seja um dos fatores que esteja acontecendo tudo isso com a gente, porque a gente aprender a ser mais solidário, né? Mais prestativo. E em relação à saúde mental, ainda assim há como essas pessoas vulneráveis economicamente terem acesso, seja pelo 0800, que eu falei agora há pouco, seja pelo 188, que é o CVV, seja pelos CAPs que estão em funcionamento em medida de plantão, mas para aqueles que já têm um transtorno mental ou estão desenvolvendo algum. Lembrando que temos o CAPs infanto-juvenil em Lages, o CAPs álcool e outras drogas e o CAPs de adulto para transtornos mentais. Além da unidade básica de saúde, que pode dar o primeiro acesso, o primeiro atendimento e encaminhar para as questões necessárias. Renata, rapidamente, pela tua experiência, a pandemia da Covid-19, ela pode impactar mais crianças, jovens ou adultos? Tem uma faixa etária que é mais impactada, que recebe de uma forma diferente? E gêneros, homem e mulher, um deles acaba recebendo uma carga maior de dificuldade para viver este período? Eu acabo vendo, assim, na minha experiência, pelo menos, eu acabo vendo que crianças e idosos, eles estão um pouco mais realmente necessitando de cuidados emocionais, porque as crianças, elas não estão podendo sair e brincar com os amigos. Elas muitas vezes moram em apartamento, não têm um quintal grande, algo que elas possam se divertir abertamente ali, né, também dificulta. Além da questão dos trabalhos escolares estarem sendo online, muitas crianças estão tendo resistências e não estão conseguindo aprender ou se focar direito nisso. Então é um complicador aí da infância, né? Um complicador da idade do pessoal idoso, né, da terceira idade, digamos assim, tem alguns fatores. Primeiro, eles estão se sentindo muito mais sozinhos do que antes, porque daí muitos filhos, netos já não vão lá para não correrem o risco de contaminar essas pessoas, né? Então o sentimento de solidão está agravando em alguns idosos, principalmente para aqueles que não têm acesso à internet, não têm algum hobby que já pode ser desenvolvido em casa, como costurar, cozinhar, entre outras coisas. E a questão de muitos não entenderem também, assim, eu já vi alguns idosos falarem, mas se eu sair e eu me contaminar, tudo bem, eu já vivi muito tempo, já está na hora de eu ir mesmo, né? Mas às vezes eles não entendem a gravidade do que eles estão falando para eles e para outras pessoas. Então o sentimento de solidão desses idosos está impactando bastante, né? Agora em questão de gênero, Marcondes, a gente vê que ainda para as mulheres está pior, né? Por N fatores. Vamos pensar o seguinte, 85% das pessoas que trabalham na área de enfermagem, que são as pessoas que estão ali na linha de frente do combate ao coronavírus, são mulheres. Então elas estão mais expostas a esses sentimentos de medo do vírus, né? Entre outros sentimentos já de angústia. Temos a questão das diaristas também, que a maioria são mulheres. E às vezes elas estão sem emprego nesse momento, ficando ainda mais vulneráveis economicamente. Temos a questão também da TPM da mulher, né? Que daí hormonalmente a gente tem aí o período do mês que às vezes a gente fica mais sensível, mais irritada. A TPM então, por si só já é um complicador. Já é um complicador, né? Só ela já é um complicador, já diz que a mulher sofre mais. Então tem essa questão também. Muitas mulheres estão sendo agredidas em casa pelo marido, também é um outro complicador. E também ainda a questão da divisão que não é por igual das tarefas de casa e dos cuidados com os filhos. Não estou generalizando, tem homens maravilhosos e que ajudam por igual ou às vezes até contribuem mais do que as mulheres dentro de casa. Mas a grande maioria que a gente vê tem ainda essas diferenças, então elas têm que lidar com casa,
tem que lidar com filhos, tem que lidar com ajudar os filhos a fazer os trabalhos online, o trabalho de fora, entre todas essas outras questões. Então, tem muitos homens sofrendo? Tem bastante. Mas as mulheres, eu acho que tem uma tendência, por esses fatores, a terem maior vulnerabilidade emocional no momento. Renata, a gente já está se aproximando do fechamento da nossa live, já estamos avançados na hora, são 15 horas e 44 minutos. Mais uma questão, entretanto, apesar do horário. Distúrbios alimentares durante o período da pandemia, por causa da ansiedade, como fazer para não ocorrer excessos? Em se tratando de excessos alimentares, isso é muito delicado, porque muitas pessoas, elas acabam porque nesse momento a gente não está tendo muito controle das coisas, né? Na verdade, a gente nunca tem controle de nada, a gente que acha que tem. Mas nesse momento em especial, por esse sentimento de instabilidade total, elas acabam comendo um pouco mais para terem uma sensação de conforto, né? Às vezes a gente come alguma coisa gostosa, come alguma coisa que nos faz sentir bem, tem uma memória afetiva aí que lembra quando eu fazia isso junto com amigos, com familiares, então acabam cometendo mais excessos, além de muitas delas não estarem ainda adaptadas à atividade física fora do ambiente de casa, né? Então fica um pouco mais propenso, outras não, né? Mas para quem já tem essa tendência à compulsão alimentar, uma dica muito importante: perceba na hora que você for comer, se pergunte, faça essas 3 perguntas para você: eu estou com fome ou eu vou comer para suprir alguma necessidade emocional neste momento? Segunda pergunta: qual seria essa necessidade emocional? Se eu não estou com fome e quero comer, que necessidade emocional que eu estou tentando suprir com a alimentação? É tristeza? É raiva? É medo? É ansiedade? O que está acontecendo? E terceira pergunta: existe alguma outra forma que eu possa fazer para me sentir um pouco menos triste ou com raiva e que não seja pelo excesso da comida? Porque daí, se a gente der margem para que isso continue, pode se transformar realmente num transtorno alimentar, que daí vai precisar realmente de um tratamento rigorosamente frequente, seja de psicoterapia, seja de medicação, né, ou de outras terapias também. E a gente, além de lidar com o medo daí do Covid, vamos ter que lidar com a culpa de estarmos comendo em excesso e talvez até trazendo prejuízos, não só daí da gordurinha a mais, mas também prejuízos para a nossa saúde física, talvez desenvolvendo um diabetes, um colesterol, entre outras coisas. Além dessas 3 dicas, pessoal, no meu canal do YouTube, que eu vou deixar para vocês daqui a pouquinho ali, eu tenho uma playlist de alguns vídeos específicos para a compulsão alimentar. Então, vocês podem depois acessar esse canal e terem mais informações sobre como lidar com isso. Tomar cuidado com a alimentação, porque como a gente falava antes a respeito da obesidade, não só o problema do transtorno alimentar, né? Mas também o cuidado para que não se ganhe peso, porque o transtorno alimentar ele é bastante problemático. Tem a questão da anorexia, né, Renata? Tem outras situações e tem também, logicamente, a questão de obesidade. No Brasil, 57% dos adultos estão acima do peso ideal e 20% dos brasileiros são obesos. O alerta foi feito recentemente pelo Dr. Drauzio Varela. Então, a questão do transtorno alimentar ele pode trazer uma série de prejuízos para a pessoa. Sim. Além de que, se você tiver com obesidade, né, você fica mais propenso a adquirir essa questão da contaminação. Renata, atendimento online, antes de deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações e tratar de algum tema que a gente não abordou. Aliás, tem muitos temas ainda que a gente teria para abordar e nós precisaríamos de vários programas para a gente conseguir dar conta de todas as questões. Atendimento online, psicólogo atender as pessoas pelo WhatsApp ou pelo YouTube ou pelo Facebook, é tendência? Isto já ocorre? Qual é a tua avaliação? Eu acho que, olha só, para nós aqui em Lages, por exemplo, não era uma tendência muito grande ainda. Em grandes cidades, a gente já vê que, inclusive pela comodidade e por ser difícil a questão de deslocamento, muitas pessoas já faziam os atendimentos online, né? Então,
eu diria que não é o ideal se a gente for pensar que o contato olho no olho, a proximidade é algo que ainda para mim, pelo menos, ainda é muito importante na questão da psicoterapia, porque a psicoterapia é relacionamento, né? E quanto mais próximo a gente puder estar para se relacionar, mais a gente se sente acolhido. Porém, no momento, é uma importante habilidade, é uma importante estratégia que a gente tem. E dá para se adaptar. Tem várias pessoas, por exemplo, que quando começou a questão da quarentena, passaram a ter atendimentos comigo online, um tanto quanto receosas ali no início, mas é pela tela do computador e tal, né? Depois elas foram se adaptando e conseguiram se soltar, vendo também que dentro do nosso espaço terapêutico a gente estava tomando todos os cuidados para manter o sigilo, para manter ali um momento que eles pudessem estar sozinhos em casa ou num lugar recolhido que outras pessoas não fossem ouvir. Então, é bacana porque mesmo através da tela, mesmo através da voz, a gente pode sim utilizar de uma entonação de voz que vai trazer acolhimento, de um olhar de compaixão, um olhar de compreensão. Então é muito importante você não parar o seu atendimento. Se você precisa, se você quer continuar o seu atendimento, mesmo que seja online, faça, porque isso vai se naturalizando depois. Agora tem uma questão muito relevante. Para situações de planos de suicídio ou tentativas de suicídio, a gente, enquanto psicólogos, não podemos atender virtualmente. Tem que ser pessoalmente esses atendimentos. Então é importante que nós tenhamos isso em consciência também. Agora sim, Renata, o que eu não te perguntei e que você considere necessário trazer para a comunidade, alguma orientação diferenciada, o que faltou num aspecto geral, num cômputo geral, a gente falar nesta nossa live? Eu acredito que um ponto bem importante é como eu lidar com aqueles profissionais de saúde, principalmente, que estão na linha de frente e eu, enquanto familiar, estou em casa. Como que eu lido? Como é que eu trabalho com esses profissionais, aí esses familiares meus que vão lá e voltam, e daí eu tenho que lidar com a minha preocupação, mas eu tenho que lidar muitas vezes com o estresse absurdo que essas pessoas estão tendo, tanto pelo medo que elas têm de se contaminar, quanto pela grande quantidade de trabalho que estão ocorrendo ali no dia a dia. Como é que eu ajudo um familiar meu que está trabalhando na linha de frente? Chegou em casa, pessoal, esse familiar, acolha ele sem julgamento. Pergunte para ele, você quer conversar sobre isso? Sobre como foi o teu dia? Se a pessoa quiser, ouça sem julgamento, só acolha. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para escutar ela, né? Porque no dia a dia, pela tanta pressão que ela está tendo ali, cobranças, né? Às vezes ela não consegue pôr para fora e lidar com seus sentimentos. Ressalte com essas pessoas também, e daí a gente pode se estender não só para os profissionais de saúde, como supermercados, farmácias, entre outros que não pararam, a importância, a relevância do trabalho deles. Se eles não continuassem, o que seria de nós, né? São trabalhos que precisam continuar e que nos ajudam. Então, é um trabalho realmente muito importante, muito relevante. E também para eles é importante não só no sentido de missão de vida, de ajudar os outros, mas também para manter a necessidade ali do trabalho, né? Conseguir continuar cumprindo com as obrigações de deveres aí de casa. Então, e em outros momentos, tente tirar o foco dessas situações, né? A pessoa desabafou, você conseguiu acolher, conseguiu ressaltar para ela a importância do trabalho dela. Agora tira o foco. Vai fazer uma brincadeira em família, vai fazer um jogo, vai dançar ali dentro de casa mesmo. Tira o foco dela para que ela consiga também desestressar. E uma sugestão que eu vou dar para vocês agora, que infelizmente não vai dar tempo da gente conversar, é vocês buscarem saber sobre a procrastinação, como lidar com a procrastinação nesse momento aí do Covid-19, porque muitas pessoas estão muito ativas, colocando tudo em dia, mas muitas outras estão paralisadas. Deixo também como sugestão que em um vídeo meu do YouTube eu falo sobre procrastinação e autossabotagem, especificamente. Aí vocês podem acessar lá, pedir para colocar na tela os meus contatos, por gentileza, que daí, nesses contatos, vocês vão ter ali no Facebook, no Instagram, no YouTube e até mesmo pelo WhatsApp, se vocês quiserem me mandar um WhatsApp para que eu cadastre vocês na minha lista de transmissão,
gratuitamente conteúdos toda semana de bem-estar emocional, tanto em relação ao Covid-19 quanto outras questões, tá? Então aproveitem essa questão de informação, mandem dúvidas, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me mandar ali pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de nós continuarmos aí esse bate-papo. Renata, obrigado por ter vindo à TV Câmara para esta nossa conversa, para esta nossa live, extremamente necessária, esclarecedora para a comunidade, fazendo com que nós possamos ter um direcionamento melhor em relação aos mais diversos temas que nós conseguimos abordar aqui nesta tarde. Obrigado por ter vindo e a gente volta a se falar com certeza aqui mesmo na TV Câmara. Muito obrigada, Marcondes. Um beijo especial, um beijo virtual aí para todos os que estão nos assistindo. Continuem ficando em casa, lembrem-se que tudo isso aí vai passar e vamos manter aí os nossos projetos de vida em alta, cada dia fazendo um pouquinho para concretizar aquele projeto de vida e que nós continuemos aí unidos e cada vez mais desenvolvidos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Que assim seja. Na terça-feira, hoje é quinta, né? Então, na terça-feira da próxima semana, nós estaremos de volta com mais notícia e nós estaremos conversando com Francine Formiga, diretora de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do município de Lages. Já temos a nossa live confirmada com a Francine, para a gente colocar em dia tudo aquilo que o município está fazendo no combate à Covid-19. Nesta sexta-feira, há a expectativa de o prefeito Antônio Seron falar com a imprensa a respeito de possivelmente algumas novas regras aqui no município de Lages, e é aquilo que nós temos falado. É necessário neste momento que todos nós contribuamos para que não aumente o número de casos, para que não haja problemas maiores, porque se houver uma disseminação muito maior, o município vai ser obrigado a endurecer as regras e a gente pode ter situações de quarentena novamente. Depende única e exclusivamente de cada um de nós fazermos com que a curva no município de Lages, no estado de Santa Catarina, no Brasil, no mundo, depende da nossa ação. Trata-se de ação individual, respeito consigo próprio e respeito com o próximo. Na terça-feira nós estaremos fazendo um levantamento geral a respeito desta situação aqui no município de Lages. Nós trabalhamos hoje com Alessandro Carrer, Elcio Lima, John William de Moraes, Ricardo Barizon, na Central Técnica, Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara. Eu sou Edson Marcondes e aguardo por você na terça-feira, às 3 horas da tarde, com mais um Mais Notícia. Até lá!